Você já conseguiu discernir? Você já conseguiu discernir onde os seus talentos verdadeiramente são relevantes? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Porque você está usando o seu dom certo no lugar errado, você não tem resultados. Ou você tentar forçar um dom que você não tem, mas que você acha que tem. E nós temos pistas disso, né? Nós temos pistas disso, né? Nós temos. Deus sempre levanta alguém para falar, eu mesmo sou o que falo, né? E às vezes você está lá tentando ser alguém que Deus não te fez para ser. O que eu tenho que ser, pastor? Eu tenho que ser original. Eu tenho que ser exatamente aquilo que Deus me planejou para ser, para fazer. Nilda, Deus te abençoe. É aquilo que Ele me planejou para ser e para fazer. Milene, Deus te abençoe. Ok? Tá fazendo sentido para você aí? Então vamos lá, partir para cá. Dia de hoje, vamos lá. O seu desígnio será revelado, né? O seu propósito é revelado progressivamente. Veja, seu quebra-cabeças é revelado peça por peça. Você não receberá o entendimento do seu desígnio por inteiro numa só revelação de Deus. Não tem. Deus deu uma revelação para José, né? Deus deu revelação para vários homens e mulheres de Deus, mas Ele não falou tudo, né? Ele não falou tudo. E às vezes até fala, mas o que acontece? Você vai descobrir na caminhada. Na caminhada. Então, como eu te falei, eu tenho 20 anos de ministério pastoral e eu vejo quais são os meus dons e talentos mais pungentes em mim, né? Mais presentes, que eu sinto que impacta mais as pessoas, que eu sinto um prazer, às vezes mesmo cansado, um prazer imenso de estar fazendo determinadas coisas que são mais fortes em mim. E aí, de vez em quando, eu tenho flashes na minha mente de quando eu era criança, das minhas aulas, de como eu lia bem, de como eu falava bem, de como eu me articulava bem. Então, hoje isso está fazendo sentido. Algumas experiências que eu tive na minha vida, algumas dolorosas, outras prazerosas, que tem muito a ver com o que eu tenho desempenhado hoje na minha função pastoral. Vai chegar um determinado ponto da nossa vida que as coisas que Deus vai te dar esses flashes aí, e sabe, o Espírito Santo vai fazer você ligar os pontos, entender por que você passou por isso, por que você passou por aquilo, tá ok? O Senhor está interessado em um relacionamento que demanda uma troca contínua com Ele. Esse fluxo de informações, esse fluxo de revelações complementares, né? Esse fluxo de crescimento no seu dom e talento, isso vem, né, da gente desempenhar o nosso ministério, o nosso propósito, desenvolver o nosso potencial e principalmente no nosso relacionamento com Ele. Quanto mais nos revelamos, quanto mais nos relacionamos, mais recebemos revelação, direção, inspiração divina. Luiz Cláudio, Deus te abençoe sua família. Tá claro com você? Então, essa troca contínua, né? E eu fiz uma observação aqui. Ainda que pareça que Deus está ausente da nossa vida, né? Então, no decorrer da nossa história, nós vamos desenvolvendo competências e habilidades. A gente vai vivendo uma vida. Mas algumas pessoas, por exemplo, José, eu tenho certeza que ele estava consciente lá de que Deus estava com ele. E a Bíblia deixa bem claro que toda hora aparece essa expressão. Seja para José, seja para Davi. A boa mão do Senhor era sobre a boa mão do Senhor. E o Senhor era com José. E o Senhor era com Davi. E a boa mão do Senhor estava sobre. Então eu creio que José só mesmo tinha esse discernimento pela fé que ele tinha.
pela fé que ele tinha, porque ele viveu uma vida muito complicada. E não poucas vezes Deus parece que está ausente de nós. Né? Então, assim, tá aí a gente viver pela fé. O meu critério, Nilda, Deus te abençoe. O meu critério não pode ser, o meu critério para saber se Deus está comigo ou não podem ser as circunstâncias que me rodeiam. O meu critério para saber se Deus está comigo ou não é se eu estou com fome ou se eu estou saciado, se eu estou enfermo ou se eu estou saudável, se eu estou em paz ou se eu estou atribulado. Você está entendendo? Esse não é o critério para saber se Deus está comigo ou não. O critério para saber se Deus está comigo ou não é a fé. O justo viverá pela fé. Esse é o critério. Veja, gente, você que está aqui ao alcance dessa live, essa live vai ficar gravada. Os nossos sentidos físicos, né? Os nossos 5 sentidos, eles têm o poder de nos enganar. Veja só, os mesmos 5 sentidos que você tem, o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato, os animais também têm. Os animais irracionais também têm. Mas a nós, a quem Deus soprou do seu espírito em nossas narinas, nós temos outras capacidades mais elevadas. Somente nós temos. Somente nós temos essas capacidades elevadas. E a fé é uma delas. A fé é uma delas. A percepção, a imaginação. Você tem noção do poder da imaginação? Se você está assistindo essa live aí no smartphone, ou seja, qualquer aparelho que for, é porque alguém um dia imaginou. Então você está percebendo? Nós não podemos ser guiados. Nós não podemos ser guiados somente pela visão, pelo olfato, pelo paladar. É isso que diz Abacuque, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não vive daquilo que ele ouve. O justo não vive daquilo que ele vê. O justo não vive daquilo que ele sente. O justo viverá pela fé. Tá claro para você? Tem um texto que eu acho maravilhoso. Abraão não fazia caso do seu estado, do amortecimento do seu corpo. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Dá uma curtida aí, manda uns corações, porque isso aí mostra pro algoritmo que eu estou entregando um conteúdo relevante, né? E se você acha isso também, se não, mas se você puder me ajudar nisso daí, vou ficar grato, serei grato a você, ok? Isso, legal. Olha só, o Pai fornece informação a cada dia. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será... Eu estou citando Isaías aqui, tá? Isaías capítulo 28, 13. O Pai fornece uma informação a cada dia. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, e mais mandamento, e regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha só, o que a Bíblia fala sobre a revelação do justo? É como a luz da alva que se revela progressivamente. E quanto mais eu recebo revelação, mais eu estou capaz, mais eu estou capacitado. Mais eu tenho discernimento. Ok? E aí a gente vai tendo vitória. A nossa vitória é o quê? É de glória em glória. É de fé em fé. É de glória em glória. Veja, no começo do meu ministério eu não tinha noção de muitas coisas. E Deus vem me revelar agora. Por quê? Porque eu estou vivendo o momento certo. Ele só vai entregar as ferramentas corretas quando chegar a hora certa. Ok? Para quê? Para que nós estejamos treinados para usar essas ferramentas. Para que nós estejamos preparados
emocionalmente, espiritualmente. Tá claro? Beleza? Posso continuar? Cada dia virá com novas dicas sobre o seu propósito. Veja, Filipe recebeu instruções do Espírito Santo aos poucos. Ó, Atos capítulo 8, né? Filipe está ali, por ali. Primeiro, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Então ele foi lá e foi. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta Deus nos inspirar, não adianta Deus colocar direção no nosso coração e a gente não fazer. E a gente não fazer o que deve ser feito. E às vezes Deus nem precisa colocar, é só você saber. Quando você está numa determinada situação, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você sabe que você tem uma ferramenta espiritual para ajudar a resolver aquele problema, e você não resolve, você está abortando o próximo nível de evolução ministerial e espiritual na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só que coisa tremenda. Você se vê numa determinada circunstância, você se vê num determinado contexto, você tem uma palavra de oração, você tem um conselho, você tem um discernimento, você sabe que você tem uma ferramenta poderosa, e quando você não usa, além de sabotar o propósito, não é? E a caminhada do próximo, você está abortando a sua evolução, a evolução do seu potencial, você ir para um outro nível de dom, de talento, de discernimento, de intercessão, de aconselhamento. Nós crescemos enquanto agimos. Nós só crescemos na caminhada. Alexandre, Deus te abençoe. Nós só crescemos durante a caminhada. Estagnados não crescemos. Ok? O que acontece com muita gente que fica estagnada, né? Que nem esses frangos aí de frango de granja. Ele só engorda. Tipo a gente agora nessa quarentena, né? Fica obeso, já viu? Tem gente que fica obeso da palavra de Deus, fica obeso de dom, fica obeso de sabedoria. Mas o que adianta isso se você não está usando? Você está vendo o mundo pedindo socorro, você está vendo as pessoas desesperadas. Você está lá acumulando. Pastor André Luiz, Deus te abençoe, meu irmão. O que Deus te deu não é para você. Olha só, quando eu falo de dons e talentos, Deus não deu para mim só para mim. Deus me deu para minha geração, para eu entregar para minha geração. O seu cônjuge é só seu, tá? Seu cônjuge é só seu. Seu cônjuge, os nossos bens, mesmo sendo nossos. Amém. Glória a Deus. Mesmo sendo nossos, ainda assim está a serviço do reino de Deus, a minha casa. Quantos anos, célula na minha casa, na minha cozinha. Sabe o que acontece? Uma pessoa que tem célula fixa na sua casa, a pessoa sabe disso. É como se fosse uma festa. Depois da célula é como se estivesse arrumando a bagunça de uma festa. É louça, é comida. Você entende isso? Mas você precisa entregar. Gente que tem tanto conhecimento bíblico. Talvez você esteja calado porque você tem um autossabotador. Quer ver? Existe um autossabotador chamado perfeccionismo. Não, o dia que eu estiver perfeito, o dia que essa mensagem estiver perfeita, eu vou pregar essa mensagem e pessoas se converterão, e pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, e pessoas irão para a ação.
Não é assim. Você vai pregar a primeira vez. Então, olha só o que eu estou falando para você. Antes de sonhar em ser crente, que eu odiava crente, Deus já estava me preparando para ser um orador. Eu me lembro de vezes que eu fui elogiado. Uma vez eu fiz uma viagem, muitos anos atrás, sei lá, eu devia ter... eu não lembro, cara, mas faz muito tempo atrás. Eu peguei um trem de Governador Valadares para Vitória, né? E eu me lembro que eu fiquei falando um tempão. E muitas das pessoas que estavam no vagão estavam prestando atenção no que eu estava falando. Elas estavam impressionadas. No ônibus, muitas vezes, indo para médico em Petrópolis, ou no centro do Rio de Janeiro, morava ali em Caxias. Pessoas prestando atenção no que eu falava. Isso já era pista do meu dom. Lendo bem numa sala de aula, pista do meu dom. Sabe, tudo vai começando a fazer sentido. Experiências, muitas delas desagradáveis. Mas hoje, né, quando você olha a cicatriz e você vê que, usando uma coisa até talvez clichê, né, eu fui mais forte que a minha dor, mas você vai lembrar que isso te causou uma força, isso te empoderou de alguma forma, né? De maneira que quando você sofre de novo, você já está imune, né? Muitas das vezes não é o problema, né? Não é o problema que ficou pequeno, é você que cresceu. Olha, eu tenho 20 anos de ministério pastoral. Aí pega um pastor, uma pastora que está começando e às vezes a pessoa está em crise e você olha assim e fala, ai caramba, eu já passei por isso, mas isso já não me afeta mais porque eu cresci no meu propósito, cresci no meu potencial, desenvolvi o meu potencial. Beleza? Ó, o Espírito Santo deu a ordem e ele foi. Quando chegou, ele notou que um eunuco, né, um oficial, que era tesoureiro de Candace, rainha etíope, sentado em seu carro lendo o livro de Isaías. Nesse momento, Filipe recebeu uma outra instrução do Espírito Santo. Chega junto desse carro. Imagine como se fosse o primeiro-ministro, né? Como se fosse o primeiro-ministro, o Prime Minister, lá da Inglaterra, tivesse no carro e você está ali e o Espírito Santo fala, vai do lado dele. Vai do lado dele. Aborda esse homem. Aborda esse homem. Né? Nesse momento, Filipe recebeu uma outra instrução. Chega-te junto desse carro. Após o eunuco ter chegado junto, ele puxou conversa. Ele notou que ele estava lendo o livro de Isaías. E qual foi a pergunta? Você está entendendo o que você está lendo? Julimar, meu amigo, Deus te abençoe. Entendes o que lês? E o cara fala, o eunuco de Candace, né? Como eu posso entender que se não há quem me explique? O profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? Estava falando de Cristo, né? Ok? Olha só, o que você faz determina aquilo que Deus te revelará em seguida. É isso que eu falei. Se você não fizer, você não prospera no desenvolvimento do seu potencial. Se você não fizer, você está abortando a próxima revelação de Deus. Porque a revelação de Deus é progressiva. A revelação de Deus é progressiva. Eu já falei isso aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse. Você sabe que o livro de Apocalipse, ele significa revelação no original. Mas o que acontece? Já viu? Não, entenda o livro de Apocalipse em 10 passos. E essa revelação é literalmente tirar o véu. Só que esse tirar o véu de Apocalipse não é assim. Esse tirar o véu é assim, ó.
ó, é progressivo. É progressivo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu chamar meu filho aqui rapidinho. Pedro, pega o carregador da sua mãe, por favor. Desculpa, gente. Quando um jovem ministro do Evangelho queria que Deus queria que uma pessoa mais experiente desse uma revelação para ele, né? Ele orou, buscou mentores valiosos, mas ele nunca teve uma revelação. É sempre progressiva. Amém? Você já entendeu essa questão do tempo de Deus, o kairos de Deus? Deus tem tempo para tudo, Deus tem tempo para tudo. Deus tem tempo para você estar em determinados lugares. Por que José já não foi rapidinho já da casa de Potifar para lá, para o palácio? Porque não estava na hora, porque não era tempo, porque ele não estava preparado, porque ele tinha que passar por um processo. Veja, é por isso, Deus nos fez com grande potencial, mas Ele nos fez dependentes do Espírito Santo. O Senhor nos fez já, dependentes. É preciso uma dependência permanente do Espírito Santo para desenvolver com Ele essa relação. Enquanto nós crescemos em revelação, enquanto nós crescemos no relacionamento, nós crescemos em conhecimento, nós crescemos em revelação. Por isso que a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que toda hora existe uma exortação para você crescer em graça e estatura, para você crescer em relacionamento. Porque na medida que eu cresço no meu relacionamento, eu me torno mais consciente, eu me torno mais, alguém que consegue entender melhor os cenários que se apresentam para mim, favoráveis ou desfavoráveis. Eu desenvolvo uma inteligência espiritual. Tá claro para você? Beleza? Moisés entendeu esse princípio. E isso manteve ligado ao Senhor e dependente dele. Moisés observou cada praga de peixes mortos, rãs, piolhos e moscas, morte de gado, cinzas transformadas em sarnas, até nuvens de gafanhoto. Por menor que seja a instrução, terá um propósito. Você nem sempre entenderá e poderá até desejar e orar por mais informações. E sim, esse é o nosso papel quando a gente não está entendendo muito. Você fala assim: me dá uma revelação. Me dá uma revelação. Mas chega um determinado ponto que você já está maduro. Os seus sentidos espirituais estão, como é que eu vou te falar? Treinados, apurados. O escritor de Hebreus, ele leva uma exortação para o pessoal daquela igreja, para que ele está escrevendo. Pelo tempo de caminhada, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda não pode receber uma revelação sólida, porque ainda é bebê. Não é o tempo que eu tenho de evangélico que vai determinar, o quão apurado esteja o meu discernimento espiritual. Não é o meu tempo de igreja que vai determinar o meu discernimento. Tá ok? Onde que eu tô aqui? Filho, vê a hora para mim, por favor. Por menor que seja a instrução, terá um propósito. Você nem sempre entenderá,
Poderá desejar e orar por mais informações. Contudo, o método que Deus emprega para medir o nível das instruções que dá a você, objetiva aumentar a sua fé passo a passo. Eu já falei sobre isso. É similar à metodologia utilizada por um treinador de levantadores de peso. Ele pacientemente prepara um jovem que começa levantando 5 quilos até chegar a 150 quilos. É progressivo. Se ele iniciar o treinamento com peso final, o jovem se sentirá desmoralizado, desencorajado, deprimido. E já pode desenvolver uma hérnia de disco já na primeira tentativa. Certamente vai desistir, mas o treinador incute em seu aluno a energia, expectativa suficiente para aumentar a força e a confiança desse. Você quer ver uma coisa que aumenta muito a nossa confiança? Os nossos sucessos ministeriais. Sabe quando você está ministrando o seu dom a alguém e você vê que teve um resultado, caramba, aquela pessoa se converteu, caramba, aquela pessoa deixou de estar angustiada, porque num aconselhamento, numa sessão de aconselhamento, eu orei por aquela pessoa e ela se sentiu mais abençoada, ou aquele demônio foi embora, porque tem pessoas que têm esse ministério, Se bem que todos nós podemos e devemos expulsar demônio, mas tem gente que você vê que faz mais do que os outros. Todos nós fomos chamados para curar. Todos nós fomos chamados, mas tem pessoas que esses dons aí eles vão se manifestar com mais força. E isso nos traz o quê? Uma confiança. Uma confiança. Uma fé. Uma certeza, uma maturidade acima de todas as coisas. Repito, o escritor lá de Hebreus, que a gente não pode dizer que foi Paulo, muita gente não aceita os grandes eruditos não aceitam Paulo. Existe uma corrente que fala que pode ser Apolo, que era um judeu muito fera no Antigo Testamento. Mas enfim, qual é o problema muitas vezes, porque eu já falei aqui, nós somos suscetíveis à queda. E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que quando nós chegamos a essa maturidade, quando nós chegamos a essa estatura, as emoções preparadas, o espírito preparado, muitos de nós se tornam soberbos. E aí está o problema do negócio. Porque a soberba precede a ruína. Tá claro para você? A soberba precede a ruína. Então, nós temos que crescer, Crescer em graça e em estatura. E até mesmo o fato, o fato da gente estar verdadeiramente... o fato de nós verdadeiramente termos crescido pressupõe, que a gente não permite certas coisas. Mas, enfim, como eu disse, cada um tem uma fraqueza e muitas vezes a soberba pode ser uma delas. Já viu pessoas perderem oportunidades por causa de sua soberba? Acontece. Vamos lá. As instruções são temporárias. Foi por isso que Deus usou a nuvem e a coluna de fogo para guiar Moisés. Que tua nuvem, está escrito aqui em Números 14:14, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Receber instruções do Espírito Santo lembra-me muito a coleta de maná dos israelitas. Cada manhã demandava uma nova busca. Somente no sexto dia Deus provia mais para armazenarem para o sábado. Mas Deus queria que eles mantivessem uma atitude contínua de dependência e gratidão deles. O Senhor desejava e deseja que nós sejamos dependentes
dele, porque sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Quer dizer, nada podeis fazer. Isso aqui a gente está falando do mundo espiritual. Porque tem coisas que nós podemos e devemos fazer. Mas quando se trata de mundo espiritual, quando se trata da expansão do reino de Deus, sem mim, nada podeis fazer. Por isso que toda honra, toda glória é dada a Ele. Isaías 42:8. Minha é a honra, minha é a glória, e eu não a divido com ninguém, nem com homem, nem com imagem de escultura. São aí os dois que gostam de roubar, né, a glória do Senhor. Tentar roubar, né, porque é dele, acabou. Acabou. É dele. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Em minha vida, onde que eu tô? Para que se tornassem descendentes dele, dependentes dele. Então nós temos que perseverar na nossa oração, temos que perseverar na leitura das Sagradas Escrituras. Ok? Depender. Olha uma hora para a gente depender de Deus aí. Agora que é a hora. Essa é uma hora propícia para nós desenvolvermos essa dependência de Deus, nem que seja pela marra. Esse é um momento ímpar de nós crescermos em fé. Eu louvo a Deus porque eu sinto, eu passei umas coisas antes desse Covid-19, eu aprendi umas coisas, umas revelações, que tem me ajudado muito hoje. Mas eu fico assim, pasmo, eu não sei, eu sou muito reflexivo. E às vezes as coisas vêm na minha cabeça. Lembra que eu falei da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, sempre liderando. Quando eu fui para a Marinha, líder, eu já estava na escolinha da liderança. Na escolinha de líderes. Tá claro? Então, uma dica assim para a gente ver qual é o nosso propósito é você dar uma olhada para trás. Parar para pensar, pede a Ele, Senhor, me mostra, me revela. Aí você vai ver as experiências que você passou. Pessoas que passaram um bom tempo na sua vida. Pessoas que nos ajudaram bastante. Alguns tios, algumas tias, algumas primas, primos, que foram pontes de ouro para nós. Tá claro isso? Tá beleza? Ó, o que você faz em primeiro lugar vai determinar o que você vai fazer depois. Tem coisas que você não vai poder fazer em determinada situação se você já não começou um processo ali atrás. Veja, Deus é um Deus de processos. Vou repetir. Deus é um Deus de processos. Amém? Processos. Quando você completa a primeira instrução dada por Ele, torna-se qualificado para receber a segunda. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Continue ouvindo a voz de Deus. O Espírito Santo está falando com você. E os seus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30:21. E aqui, para encerrar, você não seguirá além da sua última atitude de obediência. Você não irá além da sua última atitude de obediência. Como é que nós crescemos? Como é que nós crescemos? Como é que nós descobrimos a revelação? Depois é de ato de obediência em ato de obediência. Atos de obediência são coisas poderosíssimas. Já parou para perceber que geralmente, se eu não me engano aqui, eu ouso dizer para você, 98% dos milagres foram precedidos por um ato de obediência ousado?
Às vezes, obediência a uma instrução absurda, tipo, mergulha no Jordão 7 vezes.